Irmãos, essa atitude de orarmos antes de ler as Escrituras, de estudarmos antes da exposição bíblica, ela é fundamental, né? Às vezes nós chegamos muito esbaforidos abrindo a Bíblia e falando e lendo, e eu sempre lembro para a Sloane, né? Nós sempre estamos estudando um livro da Bíblia lá em casa. Nós estamos agora no Evangelho de Marcos. Chegamos no capítulo 10, e às vezes você encontra assim, em Marcos, por exemplo, ele contando um monte de história diferente no mesmo capítulo, né? Ele interrompe uma história, conta outra e tal, às vezes são 50 versículos em um único capítulo. Aí eu pergunto assim, você entendeu tudo? Aí, às vezes ela diz, não, o que isso quer dizer, o que aquilo quer dizer? Mas às vezes ela vira para mim e diz, não, entendi tudo. Eu falo, não é possível que você entendeu os 50 versículos, você entendeu tudo? Né? Porque se você for lembrar, os discípulos ouviam Jesus falar com eles, e eles depois, em particular, iam perguntar assim, o que significa aquilo que o Senhor disse e tudo mais. E veja, eles estavam ali numa atividade ministerial de Jesus intensa, todos os dias, e muitas pessoas pensam que isso acontecia apenas quando Jesus falava por parábolas. É verdade que era mais frequente nesses casos, mas nem sempre. Por exemplo, Jesus, quando falou a respeito da proibição de se repudiar a mulher por qualquer motivo, os discípulos depois chegaram para Jesus e falaram, essa é a condição do homem em relação à mulher, então se for assim eu não quero. Ou então quando Jesus falou a respeito da dificuldade de salvação dos ricos, os discípulos perguntaram, mas então se é assim, quem é que pode ser salvo? Então os discípulos tinham esse hábito de chegar e questionar Jesus e perguntar o que significava aquilo que Jesus estava dizendo, porque de fato para o homem natural a compreensão das Escrituras ela é impossível, não é que ela é difícil, ela é impossível, por mais simples que seja aquilo que a Bíblia está dizendo. Isso faz sentido com o que eu quero trazer para os irmãos hoje, de forma singela, não é? Aquilo que a minha memória permitir, porque foi em cima da hora, então eu não pude fazer anotações, eu sei tudo que eu tenho para dizer, não sei se a minha memória me permitirá, ou o quanto ela permitirá eu me lembrar do que eu quero dizer, algo que eu tenho no meu coração, que eu já estudei muitos anos atrás, já ouvi muitos anos atrás de outras pessoas, outros estudos, e eu queria ler com os irmãos, então, Mateus no capítulo 7, um texto muito conhecido, os 6 primeiros versículos. Mateus 7, de 1 a 6, esse texto que você conhece e já deve ter ouvido algumas vezes exposições a respeito dele, mas eu vou trazer apenas uma ênfase no versículo 6, um pouco diferente talvez do que nós estamos habituados, e diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Versículo 6, no qual nós vamos dar ênfase. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Esse texto talvez seja um dos textos que nós mais vamos encontrar na boca dos ímpios, né, dos incrédulos. Não julgueis para que não sejais julgados. E muitas vezes nós vamos encontrar até na boca daqueles que são crentes, e eles vão dar uma conotação completamente distorcida e diferente daquela que Jesus quis dar. Qual é a intenção que eles dizem que nós devemos aprender do texto? É que nenhum tipo de julgamento deve ser feito. E esse é um argumento muito pertinente, muito agradável para quem deseja viver a sua vida do modo que quer. Porque eu vivo do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, e ninguém pode falar nada a respeito, ninguém tem o direito de me julgar, só Deus pode me julgar, e nesse sentido eu posso viver a minha vida, não é? Sem nenhum tipo de restrição moral, sem nenhum tipo de exigência que a sociedade ou que Deus, ou seja lá quem for, pode fazer. E no fim das contas, Deus, sabe-se lá como eles cogitam essas coisas, né? Como isso se dará, não é? Mas Deus me julgará um dia, quem sabe, e eles acreditam que haverá uma certa misericórdia totalmente diferente da Bíblia, mas nós sabemos que
o contexto no qual essa frase é dita, que é o contexto do Sermão do Monte, não é? Nós vamos encontrar algumas distinções morais apresentadas por Jesus que nos fazem crer justamente o contrário, que será necessário que nós façamos julgamentos e, por vezes, você vai perceber nesse texto, julgamentos difíceis de serem feitos. O próprio Jesus, no versículo 6, ele faz uma comparação pesada, não é? Jesus não mede palavras, e Jesus está chamando algumas pessoas, uma certa classe de pessoas, de porcos e de cães. Nós temos a figura do cão como o pet, né? Tem gente até que se diz que é pai do pet, ou seja, você vê como é que a figura do cão está enraizada na nossa cultura como algo doméstico, muito carinhoso, muito afetuoso. Tem pessoas que amam, gastam muito dinheiro. Não sei se vocês sabem, tem plano de saúde para cão, por exemplo. Tem plano de saúde, não é? Plano funerário para o cão. Tem cão que é muito mais bem tratado do que gente. Então, esse contexto no qual nós vivemos e ouvimos a palavra cães, não é o contexto da época. Cães da época, os cães eram animais, podemos dizer assim, selvagens. Não é? Além de imundos, em certo sentido, eram animais selvagens. Assim como os porcos. Os porcos não só eram cerimonialmente, espiritualmente, por assim dizer, imundos, como eles eram também selvagens. Tanto é que Jesus está alertando para uma certa reação que aqueles animais poderiam ter. Claro que isso é uma metáfora, não é? Ele está falando de pessoas, mas vamos tentar entender a metáfora naquilo que Jesus quis dizer, que haveria um certo tipo de reação daqueles animais no momento em que nós fornecêssemos a eles as pérolas. Nós vamos chegar lá. Antes disso, eu quero ler 1 Coríntios 6, se os irmãos quiserem me acompanhar, do versículo de 1 a 5, para nós vermos um texto que Jesus fala a respeito dos julgamentos. Ou melhor, que Paulo diz, né? Então você vai perceber que nos é requerido fazer julgamentos. 1 Coríntios 6, de 1 a 5, diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Então é assim, a Lúcia brigou comigo, né? Aí a Lúcia vai lá e vai aqui no tribunal aqui de pequenas causas e entra com uma ação contra mim. Aí a gente briga na justiça. É isso que ele está falando. Vocês vão levar para a justiça comum isso aí para resolver? Ou então para aqueles que não são crentes? Aí ele vai argumentar no versículo 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-lo os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Então você vê que Paulo aqui está exigindo que haja pessoas com a capacidade de realizar julgamentos no meio da igreja. Então a necessidade de julgamento ela não é uma faculdade, não é assim, eu posso julgar se eu quiser julgar, não. Eu tenho um certo dever em certas circunstâncias. Então o que Jesus estava dizendo com não julgueis para que não sejais julgados? Algumas pessoas vão dizer, olha, Jesus está proibindo o julgamento injusto, feito de forma injusta. No contexto de forma geral, se nós pegarmos uma perícope maior do que essa, em algum sentido, sim. É claro que o julgamento feito de forma equivocada, o julgamento com parâmetros humanos, ele é desaconselhado por Jesus e reprovado por Jesus. Mas o versículo não está dizendo isso. O versículo 1 só diz, não julgueis. Ele não diz, não julgueis de forma inadequada. Ele diz, não julgueis, para que não sejais julgados. Então, qual é a ênfase ali? O que Jesus está dizendo? Olha, vocês não devem assumir uma postura de julgadores. Em certas ocasiões, será necessário julgar. Porém, não assumam isso como sendo algo que é inerente a vocês. Vocês não são propriamente julgadores nessa terra. Então, assim, eu não estou sempre inclinado a julgar os outros. Eu não devo estar sempre inclinado. Porém, em certas circunstâncias, me é exigido o fazer julgamentos. E Jesus vai aqui nos exigir, no versículo 6, eu só estou falando do 1 para fazer sentido o 6. No versículo 6, Jesus vai nos requerer um tipo de julgamento difícil de ser feito. Jesus não está falando de algo exterior.
Jesus não está dizendo assim, olha, quando algum irmão fizer alguma coisa errada, por exemplo, na igreja de Corinto, aqui era o caso, né, Paulo falando, olha, quando alguém tiver algum negócio aí fraudulento, quando um irmão pecar contra outro, vocês julguem. É mais fácil, porque tem algo concreto para ser analisado. Nós podemos estabelecer parâmetros morais para analisar. Só que aqui Jesus não está falando disso. Jesus está dizendo o seguinte, ó, há certo tipo de gente que é porco. E não se escandalize com os termos, né? São termos de Jesus. Jesus parece ofensivo, mas é Jesus dizendo. Há certo tipo de gente que é como um cão, que é como um porco. E vocês não devem dar as suas pérolas ou as pérolas aos porcos, aos cães, a esse tipo de gente. Então perceba como é um julgamento sensível de ser feito. Você olhar para alguém e saber que é cão e saber que é porco, né? Naquilo que Jesus quer dizer. Então é um requerimento difícil, muito sensível. E sobre o que Jesus está falando nessa metáfora, não é? Jesus está falando a respeito da natureza do homem. Jesus não está preocupado com porcos e cães. Jesus está falando a respeito da natureza do homem, da natureza de todos os homens quando nascem mortos nos seus delitos e pecados. Jesus está dizendo que todos os homens que não são regenerados, que não nasceram de novo, eles são cães e porcos. A interpretação mais comum desse texto, que é verdadeira, é correta, não é? A interpretação, por exemplo, de Martyn Lloyd-Jones no seu livro do Sermão do Monte, nós vamos ver, e é uma interpretação correta, que é que há um certo tipo de pessoa que resiste ao Evangelho, a pérola que no livro todo de Mateus está falando do Evangelho, do reino de Deus. Há um certo tipo de pessoa que resiste de forma contumaz ao Evangelho, e para esse tipo de pessoa nós não devemos lançar as pérolas. E é claro que existe um sentido de interpretação assim. Porém, hoje eu queria abordar um outro sentido, sem extrapolar o texto, mas tentar analisar um aspecto menos visto desse versículo. Normalmente, quando nós falamos a respeito de certos acontecimentos, ou analisamos um versículo como esse, de que lado a gente costuma se colocar? Quando a gente fala assim, olha, se eu tivesse vivido na Alemanha nazista, eu jamais me submeteria àquele regime. Eu não, eu sou diferente. Eu iria me opor. Se tivesse que esconder judeu lá no porão, no sótão, eu iria esconder. Eu jamais me aliaria aquele tipo de gente. Na época da escravidão, eu jamais maltrataria um escravo, eu não faria isso. Nós temos dificuldade de nos colocar do lado que, por diversas razões, faz aquilo que é mal. Quando nós olhamos assim, ó, não deis as vossas pérolas aos porcos, nós normalmente estamos pensando daqueles que estão do lado do que tem as pérolas. E, de fato, é o lado que nós estamos pela misericórdia de Deus, não por nenhum tipo de mérito nosso. Mas nós também devemos olhar no sentido de que o que nós estamos fazendo com as pérolas. Nós também temos que olhar por um outro viés, porque normalmente nós olhamos e sempre os outros são os porcos, e nós somos aqueles que detêm as pérolas. Então eu queria olhar mais nesse sentido. E o que Jesus está dizendo aqui? Que poderia haver uma certa reação daqueles animais quando eles recebessem as pérolas. Veja, qual era o contexto? O que é comida de porco? O que o porco comia? Bolota, né? Aquelas bolotas lá, aquele bocado de palha misturado lá com milho e tal. Era uma bolota lá que era jogado para ele. Em termos estéticos, era muito semelhante a uma pérola, por assim dizer. Então, o porco, ao olhar para aquele objeto que era a pérola, semelhante à bolota, que era a comida que normalmente ele comia, ele ia lá, botar a boca lá, dar uma dentada para comer, só que a pérola é dura, né? Ia causar resistência, não é feita para comer. Então o porco ia o quê? Ia ficar com raiva daquele que deu a pérola, é o que Jesus está dizendo, olha, ele vai morder a pérola, ele vai voltar para te morder. Ele vai te despedaçar. Por quê? Porque ele não quer a pérola. Então perceba que Jesus não está dizendo a respeito da qualidade daquilo que está sendo dado para o porco, que é a pérola. Ele está falando da natureza do porco. E mais, Jesus não está dizendo assim, ó, porcos doentes voltarão para dilacerar vocês. Ou tem um certo tipo de porco que é muito perigoso. Aquele tipo de porco ali, você toma cuidado. Mas tem um tipo de porco bonzinho que você vai lá. E lembre-se, Jesus está falando de homens. Então agora vamos entender a metáfora. Jesus não está dizendo que existe um certo tipo de homem que é pior do que outro certo tipo de homem. Jesus não está dizendo assim, ó, tem um certo tipo de pessoa que se vocês darem as pérolas para eles, eles vão rejeitar.
Tem gente que é pior, que é menos moral, é mais malvada, é mais resistente ao evangelho. Esse tipo de gente vai rejeitar a pérola. Não é isso que Jesus está falando. Todo porco, ou seja, todo não regenerado, todo aquele que não nasceu de novo, só pode ter um tipo de reação quando recebe a pérola. Qual é a reação? É rejeitar. O não regenerado sempre vai estar desejando a bolota, ao invés da pérola. É a única reação possível do porco. E não é que aquele porco é pior, gente, é só um porco. Não é que os homens que rejeitam o evangelho estão numa condição pior e talvez exista um certo tipo de porco que possa aceitar aquela pérola. Não existe. Todos os homens, aqueles que nos parecem piores ou aqueles que nos parecem menos piores, os mais morais ou os menos morais, aqueles que estão dentro de um presídio, não regenerados, ou aqueles que são pais de família, bons esposos, bons funcionários, homens bem-sucedidos, de certo valor moral, mas não regenerados, ambos são porcos. Todos só podem fazer e ter a mesma reação quando recebem a pérola, quando recebem o evangelho, que é rejeitar. Por quê? Porque o que o porco quer? O porco recebeu a pérola lá. O que o porco quer? Vamos entrar na metáfora, né? Sem extrapolar, mas vamos entrar na metáfora. O que o porco quer? Porco, qual é o teu interesse? Eu quero engordar, eu quero comer mais, eu quero bolota. Não, mas aqui tem uma pérola. O porco não está interessado na pérola. O porco não quer pérola. O homem natural, ele não quer o evangelho. Ah, mas isso aqui vale mais, a pérola vale mais. Ele não quer o evangelho. E ele não pode querer o evangelho, porque ele é porco. Porque ele está na lama. E essa é uma realidade que nós temos por causa da depravação total, mas muitas vezes ela passa despercebida na nossa vida prática, no nosso dia a dia, no nosso tipo de abordagem com as pessoas, da forma como nós pensamos o evangelho. Nós não precisamos pregar o evangelho para porcos melhores. Nós não vamos lançar as nossas pérolas e elas serão aceitas porque porcos melhores, homens melhores em determinada condição aceitaram as pérolas. Os porcos não podem aceitar as pérolas. Então é necessário que o homem sofra uma total transformação. Jesus não vai transformar os porcos em porcos menos piores. Eu vou transformar isso aqui num porco melhor e assim ele pode receber o evangelho, aceitar o evangelho. Isso não existe. Por isso que nós falamos de um novo nascimento. É uma transformação completa. É uma transformação total. É uma nova natureza. Então, ele deixou de ser porco. Se aceitou o evangelho, se recebeu as pérolas, ele deixou de ser porco. Então você vê que aquela primeira interpretação que nós fazemos comumente desse texto, que é o quê? Existem certas pessoas que são mais resistentes ao evangelho. Já preguei 1, 2, 3, 5, 10 vezes a ela, então eu não vou pregar de novo para ela porque ela rejeitou o evangelho. Todos rejeitam o evangelho. Essa interpretação tem algum sentido, claro que sim. Mas o fato é que todos os porcos, aqueles que ouviram muito das pérolas, aqueles que receberam muitas pérolas, os que receberam poucas pérolas, aqueles que nunca receberam pérola nenhuma, quando receberem, se receberem, eles vão rejeitar o evangelho. Por quê? Porque eles são porcos. Eles não podem olhar para aquela pérola e ver valor nela. E Jesus vai nos apresentar no próprio evangelho de Mateus um outro tipo de reação com esse mesmo termo que ele utiliza aqui em Mateus no capítulo 7, do versículo 6, essa analogia à pérola, né? Que está no capítulo 13, no versículo 45 e 46. Aquela parábola conhecida. Jesus fala que havia um certo homem de negócios. Algum irmão pode ler? Pronto, vamos ler, é pequenininho. Mateus 13, 45 e 46. até 46, só os dois. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Amém. Então você percebe que Jesus agora, ele não diz assim, ele podia usar a mesma parábola. Ele podia falar assim, olha, agora tem um porco aqui que percebeu que pérola é melhor do que bolota. Isso é impossível. Mas Jesus fala de um certo homem, e aqui nós temos que entender, obviamente, que um homem regenerado, ele percebeu que aquela pérola, ele viu valor na pérola.
Nós costumamos pensar na vida eterna sempre como aquilo que virá após a nossa morte física. E, de fato, em algum sentido, há esse desdobramento. Mas Jesus sempre falou da vida eterna como algo que tinha efeito já nessa vida. Você lembra? Jesus, por exemplo, em João vai dizer que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus é o teu Filho, e é Jesus a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Você conhece a Deus, conhece a Jesus, que foi enviado, você tem a vida eterna. Então Jesus está falando de certos efeitos da vida eterna aqui nesse mundo. E esse é um efeito da vida eterna, o novo nascimento. Percebe o seguinte, nós mesmos, no nosso tipo de linguagem, nós falamos a respeito de certas categorias de vida, digamos assim. Por exemplo, as plantas têm vida, são seres vivos, não é? Você planta ali, você joga uma semente, ela vai crescer, e se tiver todas as condições, ela vai germinar e tudo mais, e ela está viva, Mas quando tem um homem que fica em coma, o que nós falamos? Que ele está o quê? Vegetando. Ele está vegetando. É um certo tipo de vida que nós não consideramos vida. Não é um tipo de vida bom. Percebe? Os animais, né, a despeito de nós, eles têm vida. São seres viventes, eles têm vida. Mas quando uma pessoa sofre muito, a gente fala assim, aquele ali sofre como um animal, né? Está sofrendo, está igual um cachorro na mão do fulano, sofrendo ali. Nós temos esse tipo de analogia. Por quê? Porque apesar do animal ter vida, ninguém quer ser tratado como um cão. Todo mundo quer ser tratado como homem. E Jesus, falando a respeito da vida dos homens, ele vai dizer também que há um certo tipo de vida, de qualidade de vida, diferente entre os homens. Aqueles que não nasceram de novo, que são porcos e cães. E aqueles que nasceram de novo são esses que tiveram a sua percepção mudada. São aqueles que podem olhar para a pérola e ver valor na pérola. Percebe? Nunca tem a ver com a pérola. A pérola é a mesma, a pérola sempre teve valor. Não sei se você sabe, mas naquele tempo a pérola tinha mais valor ainda do que hoje. Hoje já vale muito, né? Uma pérola ainda vale muito. Mas naquele tempo você estava rico. Se tivesse uma pérola, não é? Estava feito. A pérola tinha muito valor. Então algo de muito valor era jogado para um porco e era jogado para um homem regenerado. Só o homem regenerado podia ver valor. Então perceba que a vida eterna está se manifestando e tendo consequências, desdobramento, tendo certo tipo de contingência nessa vida. Ela muda o que eu posso ver. Há outro tipo de metáfora na qual nós chamamos essas pessoas de cegos espirituais. Não é? Nós falamos, fulano está cego, fulano está embotado essa visão, ele não pode ver. É uma boa metáfora, mas aqui nessa metáfora de Jesus, dos porcos, o porco viu a pérola, ele mordeu a pérola, ele só não quer a pérola. Ele não consegue perceber o valor que a pérola tem. Então, quando nós olhamos para o Evangelho, é aqui que eu quero chegar. Quando nós olhamos para o Evangelho e tratamos as pérolas como aqueles porcos tratavam, como é que eles tratavam? De forma instrumental. Serve para eu engordar? É de comer? Se você pudesse conversar com um porco, não é? Ele ia te falar, ele ia perguntar, é de comer? Você fala, não quero. Mas é pérola. Ele fala, mas eu não quero, não me interessa, porque não serve para mim, não atende aquilo que eu preciso. E muitas vezes, é o que nós vemos nos púlpitos das igrejas hoje, e talvez sempre houve isso, não é? Hoje talvez está disseminado por causa da internet e tudo mais, mas o que nós vemos muito de pregações hoje em dia, o que nós vemos de oferta do Evangelho, o que nós vemos até dentro da igreja de anseio das pessoas é isso, é um Evangelho instrumentalizado. Mas serve para quê isso aí? Você vê? É um porco pensando, é o porco olhando para a pérola. Você fala assim, a cruz de Cristo. Jesus morreu, você ia morrer. Você ia morrer, você ia para o inferno, você ia receber uma ira eterna infinita, que você nem pode suportar. Nós nem sabemos como isso se dará, só sabemos que se dará. E isso ia ser para você, mas Jesus desceu do céu e morreu por você. Você fala isso? Você fala da beleza de Cristo, das belezas do Evangelho? Aí ele fala assim, então se eu for lá, se eu aceitar esse Jesus, se eu for para a igreja, tipo assim, domingo, todo domingo, uma vez por semana, se eu for lá, meu casamento melhora, fica bom? Ele me abençoa? Será que aquele problema que eu estou tendo lá no meu trabalho, eu vou ter uma vida melhor? É assim que as pessoas pensam. Elas esperam um certo tipo de imunidade de problema na vida
Elas esperam um certo tipo de cumprimento de promessas, que de fato há para os santos nessa vida, mas elas não estão interessadas na pérola. Elas estão interessadas se é de comer, se engorda o porco, se vai ficar mais gordinho, vai ser um porco melhorado. Como nós temos recebido e tratado essa pérola de grande valor? Nós vendemos tudo o que temos? Nós vendemos nossas afeições, nossos amores? Ou os nossos amores ainda estão nas coisas desse mundo? Nós ainda amamos mais esse mundo e o evangelho, o cristianismo é uma área da minha vida? Tem minha área profissional, tem minha área sentimental, familiar, minha área espiritual. Ou o cristianismo é tudo para nós, o evangelho é tudo, é a pérola, eu vendi tudo. E todo o resto ele é uma consequência da providência de Deus para mim aqui, mas não é onde está o meu coração. Para terminar, perceba que forçando ainda um diálogo com o porco, não é? Para esgotar a metáfora, se nós pudéssemos tentar persuadi-lo do contrário, ele não seria persuadido, não é? Ele não veria nenhum valor na pérola, porque ele acha, né? Ele acharia que ele sabe o que ele precisa, ele sabe qual é o problema dele. E perceba que o homem natural, é dos homens naturais que Jesus está falando, o humanismo secular, ele é exatamente assim. Como é que as pessoas abordam os crentes, os pastores? Já viu assim, entrevista do pastor tal na Globo, entrevista do pastor tal no Roda Viva. É sempre assim, olha só, a sociedade está muito, a violência é muito grave. O problema do Rio de Janeiro é a violência. Se a gente resolver a violência no Rio de Janeiro, a gente resolveu o problema do Rio de Janeiro. Se você for lá no Nordeste, fala assim, ó, aqui falta água, falta alimento, falta moradia. O humanismo secular olhando, os jornalistas, são os porcos olhando, o não regenerado olhando para os problemas. Aí ele identificou o problema. E ele vai chegar para o pastor e para o evangelho e vai falar assim, olha só, o que o evangelho, o que esse Jesus, o que essa igreja tem para oferecer para esse problema aqui que a gente tem? É o que ele vai perguntar. Qual é a causa social que a igreja vai abraçar? Como é que a igreja pode ajudar a melhorar Maricá? Não é? De fato, nós esperamos consequências, nós calvinistas, então, esperamos, sem dúvida, consequências da nossa fé, desdobramentos na nossa sociedade, que o evangelho impacte a nossa sociedade, sem dúvida nenhuma, e nós oramos por isso. Mas você percebe? Você não vai ver assim, Paulo... Procura numa epístola, Paulo falando assim, olha, que o problema de moradia aqui em Corinto está terrível, gente. A minha proposta é essa, para melhorar. A fome... Filipenses, aqui a fome aqui está muito grande, então... Como a fome é muito grande, a gente vai resolver isso aí de que maneira? Veja, nós temos esse dever de impactar na nossa sociedade com a nossa fé. A nossa fé tem desdobramentos, mas não é disso que se trata primordialmente a nossa fé. O que o evangelho assume? Não adianta você vir me apresentar o problema. O porco, não adianta você vir aqui e falar que você precisa de bolota. Porque é o evangelho que te apresenta o problema. Então, quando alguém disser assim, o problema do Rio de Janeiro é a criminalidade, é o problema mais grave do Rio de Janeiro. Não é. O problema do Rio de Janeiro é que há não regenerados, há não crentes que blasfemam do nome do Senhor, que pecaram contra Deus. O problema do Rio de Janeiro é o pecado. O problema do Rio de Janeiro é o pecado. O problema é que aqueles que não se converterem vão para o inferno. Esse é o problema do Rio de Janeiro, é isso que o Evangelho diz. Tem o problema da violência? Claro que tem o problema da violência, desdobramento do pecado. Nós podemos fazer algo? Vamos fazer, mas não é o problema do Rio de Janeiro. O problema não é a falta de moradia. O nosso problema não é que a gente está sem emprego, está duro. Não é que alguém nos traiu, nos abandonou, nos enganou, que a gente levou uma volta. Nosso problema não é isso, nosso problema é o pecado. Nosso problema é que nós precisamos de salvação. Esse é o Evangelho. Então, o Evangelho é a pérola preciosa que nós, pela misericórdia de Deus, tivemos nossos olhos abertos e enxergamos o valor que ele tem. E nós vendemos tudo por causa do Evangelho. E quando alguém perguntar para que o Evangelho serve, o Evangelho não serve para te engordar. Você não vai ser um porquinho, um cachorrinho mais gordinho. O Evangelho serve para te salvar dos teus pecados, é a sua condenação. Esse é o Evangelho. Essa é a pérola de grande valor. Amém, irmãos? Vamos encerrar por aqui, 8h25. Vamos ficar de pé.
Senhor Deus, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome, Senhor, porque nós, mortos nos nossos delitos e pecados, fomos encontrados pela salvação que há em Cristo Jesus. O teu Espírito Santo nos chamou, conquistou o nosso coração com uma graça, Senhor, maravilhosa, a qual nós amamos, nós bendizemos, nós louvamos, exaltamos. E todos os dias, Senhor, encontramos regozijo, alegria e paz em Ti. No meio das tribulações, no meio das dificuldades dessa vida, nós percebemos, Senhor, que a única coisa que de fato tem valor aqui é o Senhor, a Tua santa palavra, a cruz de Cristo, a Tua ressurreição, a Tua salvação. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar essa pérola, que é o Teu reino, que é o Teu evangelho, que é a Tua santíssima palavra. Dá-nos reverência, dá-nos vigor espiritual, fortalece a Tua igreja, fortalece as nossas mãos, para que nós possamos reagir de maneira adequada às belezas que há em Cristo, às belezas que há na pérola, às belezas que há no evangelho. Dá-nos, Senhor, um coração a cada dia mais afeiçoado a Ti, um coração mais desejoso de Te conhecer, ó Cristo, porque Tu és tudo em nós. Não há nada, absolutamente nada que o mundo possa nos oferecer que seja minimamente comparável ao Senhor, às belezas do Teu reino. Então, como muitos homens pediram, abre os nossos olhos espirituais. Faz-nos cada dia cogitar das coisas espirituais, porque nós, Senhor, nós somos como Pedro. Um dia nós fazemos grandes declarações e em seguida nós estamos falando como loucos. Outro dia nós estamos distantes da graça, porque essa é a nossa condição. Mas nós confiamos em Ti. Nós confiamos na perseverança que o Senhor nos entrega, nos dá, nos conduz, não em nós mesmos, Senhor, não na nossa força, não nas nossas faculdades. Por isso te entregamos a nossa vida, entregamos a vida da nossa igreja, Senhor, a vida da IRP, te entregamos a vida dos nossos familiares e te pedimos, Senhor, que a Tua graça, a beleza do Teu evangelho possa ser vista por nós, possa ser apreciada por nós. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória seja.